Olá, meu nome é Jéssica. Meu nome é Aline. E esse é o Criando Conexões, um podcast para famílias onde juntas iremos te ajudar a quebrar ciclos e ser ponte para seus filhos, em um mundo tão desconecto como o nosso. Antes de começarmos, gostaria de convidar todos vocês a seguirem a nossa página no Instagram, Evolução Positiva. Lá nós postamos diariamente ideias, dicas sobre educação respeitosa. E também postamos os dias e horários do nosso podcast. E não esqueça de compartilhar conosco suas experiências e dúvidas. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a redução de danos. Como que os pais podem conseguir cultivar uma relação mais saudável com os filhos. E hoje temos uma convidada especial. Oi, Márcia, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra participar desse programa de vocês. Saiba que eu tenho muito orgulho, vocês são um exemplo para a nossa cidade. Muito obrigada pela sua presença aqui. Nós que estamos honrados em ter você aqui conosco hoje. Obrigada. Márcia, para a gente começar, podia contar um pouquinho da sua história para a gente? Bom, eu sou a Márcia, mãe da Sofia, de 15 anos, o Joaquim, com 12 anos, e do Romeu, de 6 anos. Eu conheci a disciplina positiva já tem 7 anos, e ela é divisor de águas na educação, né? Tanto de transformação para nós, mães, quanto para as nossas crianças. Legal. Você pode falar um pouquinho pra gente ali qual que é a diferença? Porque hoje nós ouvimos muito falar sobre a educação positiva, mas também tem a educação tradicional. São dois termos muito usados hoje em dia. Sim, a educação positiva, a disciplina positiva, ela é uma maneira de educar a criança de forma respeitosa e firme. Ela é a gentileza com a firmeza. A gente utiliza essas duas vertentes para educar. A educação positiva, ela não é nada permissiva, tá? Ao contrário do que muita gente pensa. Ela é uma educação que respeita e entende a faixa etária da criança, a idade e o que é esperado para cada idade. Então, conforme a criança vai se desenvolvendo, a gente vai entendendo a capacidade de cognição dela, de entendimento da situação. E também é muito importante a gente entender a questão emocional dessa criança, né? Aí eles falam muito sobre as birras dos 2 anos, mas enfim. A educação tradicional, ela é muito rígida e ela olha para a criança como um mini adulto, né? A maioria das pessoas olham para as crianças e esperam que as crianças tenham um comportamento que talvez não é esperado para aquela idade. E a criança não vai ter paciência, compreensão da situação de acordo com a idade que ela tem. Então é muito importante a gente ter consciência sobre isso, sobre o desenvolvimento da criança e o que é esperado para cada idade. E a disciplina positiva traz muito disso pra gente, né? Além do que eu acho que a maior ferramenta dentro da disciplina positiva é o autoconhecimento. Quando a gente fala de educação positiva ou disciplina positiva, quem nos ouve falar ou vê quando estamos aplicando ela com alguma criança ou até mesmo com nossos filhos, eles acham que é a permissividade, né? Eles acham que é a gente deixar a criança fazer tudo o que ela quer. Por exemplo, vamos dizer, a criança está querendo algo, você não oferece naquele momento. Qual que é automático dela? Ela é se jogar no chão, ela vai chorar, ela vai gritar, porque é a forma com que ela sabe se comunicar. Só que todo mundo vê o quê? O manifesto dela, Sim, né? Todo mundo vê o quê? Como a birra. E qual que é a solução? Pega o chinelo, vamos dar uma chinelada. Mas a gente sabe que não é essa maneira, não é uma permissividade. É você deixar a criança se expressar para depois você acolher ela e explicar o que aconteceu naquele momento. Exatamente. E é engraçado que o adulto, ele encara ali como uma guerra, né? Tipo, aquela criança, ela acordou hoje pra me tirar do sério. Quantas vezes nós já ouvimos alguém falar isso? Hoje essa criança acordou pra tirar a gente do sério. Não é possível que essa criança está fazendo isso. E ele encara mesmo aquela criança como se ele estivesse guerreando com ela, né? Exatamente. É muito importante a gente, dentro da disciplina positiva, a gente ter a consciência de que eu sou o adulto modelo de comportamento. E as crianças, eles trabalham com a questão do neurônio espelho. Vocês já ouviram falar sobre isso? Sim. Que assim, né? Se a criança tá aqui gritando e eu grito também, olha a confusão que vira. Mas, se a criança tá gritando e eu pego aqui a criança gritando e eu vou me acalmando, essa criança automaticamente também vai se acalmando. Então, por isso, uma das ferramentas que a gente tem dentro da disciplina positiva primeiro eu me acalmo, autocontrole, eu me acalmo, me controlo. Posso fazer isso através de uma respiração, né? Tem algumas
ferramentas que a gente pode usar para isso. E aí, a partir do momento em que eu tô mais consciente, tô mais calma, eu acolho a minha criança e consigo acalmá-la. E aí, assim, nunca entre em combate com uma criança, porque daí é fogo no fogo e vai dar uma fogueira. Eu acho que a disciplina positiva, ela fala mais sobre nós adultos do que a própria criança. Exatamente. A gente acho que tem que se autoconhecer melhor para poder saber controlar aquela criança e saber ajudar ela a se autorregular. Exatamente isso, porque a gente veio de uma educação que foi replicada de geração em geração. Claro, nossos pais fizeram o melhor que eles puderam por nós, mas agora a gente tem essa possibilidade de conhecer essas novas filosofias de educação, né? A ciência, a neurociência explica o porquê de cada comportamento. Nós estamos no século XXI, gente, nós estamos em 2024. Sim. A gente não pode mais querer educar uma criança como era educada 20, 30, 40 anos atrás. Além do que, nós evoluímos, as nossas crianças, elas já estão nascendo com uma evolução que, às vezes, nem nós, pais, acompanhamos a evolução dessas crianças. Então, é muito importante, sim, buscar conhecimento nessa área de educação. Porque assim, a gente nasce mãe, né? Quando nasceu um filho, nasceu uma mãe. E os primeiros cuidados, de certa forma, a gente ainda consegue conduzir, né? A gente tem orientação médica, tem as nossas mães, os pais, os avós, as tias, que sempre tem alguma dica, alguma informação sobre o cuidado ali, até para nós pós-parto. Mas, de repente, a criança começa a crescer, a se desenvolver. E aí que vem o maior desafio, que eu sempre falo que o maior desafio da maternidade não é se tornar mãe e ter filho, é educar essa criança. Sim. Né? A maior dificuldade que a gente tem hoje é educar um filho. E a gente quer educar no amor. Né? Eu não quero educar meus filhos na dor, porque naturalmente isso vai acontecer. E é tão importante na primeira infância a gente sustentar os nossos filhos emocionalmente para que eles sejam abastecidos e emocionalmente equilibrados, para que quando eles estiverem um pouquinho maiores, eles conseguirem resolver situações que aparecerem, que a vida vai mostrar, né, muita coisa. E a gente vai ter que saber como conduzir. Então, a disciplina positiva, ela traz muito disso, né, da gente abastecer, encher esse copinho, esse tanque de amor, que a gente seja porto seguro para essas crianças, que a gente conduza elas da melhor maneira possível, emocionalmente, primeiro lugar, né? Porque a gente está lidando com crianças que têm vários sentimentos e emoções e não sabe como conduzir. E orientando, explicando o porquê. Dentro da disciplina positiva, uma das ferramentas que eu mais gosto é a questão da gente olhar a criança como um ser que merece respeito. E tudo que a gente for fazer, a gente explicar o porquê daquilo, por que isso está acontecendo, e não simplesmente fica quieto porque você é criança e você não entende sobre isso. Não, explica. Claro que cada situação a gente tem que falar de uma maneira para a criança. Até mesmo cada idade, né? Cada um vai ter um tipo de compreensão. De compreensão, exatamente. Mas a gente tem que explicar, a gente tem que falar. Não pode deixar passar batido. Ah, você não entende. Você não tem idade ainda para saber sobre isso. A gente tem que falar abertamente, tem que respeitar a criança. Eu acho que é uma maneira assim que a criança se sente ouvida, se sente respeitada. Então, se lá na frente ela precisa de algo, se ela tem dúvida, eu sei que eu posso recorrer àquele adulto, àquele cuidador, porque eu sei que ele vai me escutar. E não ditar o que eu tenho que fazer da maneira dele, né? Às vezes a criança, ela se sente muito amada quando ela é ouvida, quando ela é vista, né? E muitos pais acham que eu falo eu te amo pra minha filha. Mas às vezes não é isso que ela quer ouvir de você. Ela quer ter um tempo para que você escute o que ela tem a dizer. Ela quer te mostrar um desenho. Olha, mamãe, o desenho que eu fiz. Gente, se a criança tá trazendo, valoriza. Olha o que ela fez, para um pouquinho do seu tempo e olhe para tua criança. É o momento que ela busca a gente como referência. Exatamente. Né? Então, tudo isso faz parte da disciplina positiva, né? Ela não quer esse amor só em palavras, né? Ela quer esse amor em ação. E ali, quando você demonstra esse apreço de dar essa atenção para ela, você tá mostrando amor também. E muitas vezes você só fala, eu te amo, mas não demonstra esse amor que você tanto sente, né? Até porque criança, tudo pra eles tem que ser materializado, né? Eles têm que sentir. Também. Nós mas também. Imagina pra uma criança. Né? Porque
E você fala, Jéssica, perdão, quando você fala sobre que a disciplina positiva é mais sobre nós do que sobre as crianças, é porque a gente consegue curar feridas da nossa infância. Sim. A gente consegue curar através da educação positiva, do conhecimento que a gente vai adquirindo, estudando a disciplina positiva, a gente cura aquilo que nos feriu. E a partir do momento em que eu não sou ferida, eu não firo mais. Uhum. Não é assim? Então, e tem algumas outras situações que a gente pode até falar, que dentro da disciplina positiva a gente faz tipo um acordo. Eu não quero mais gritar, eu não quero mais ficar nervosa, né? Tem as questões das pulseirinhas que a gente pode usar para lembrar. Estou usando essa pulseirinha por quê? Porque eu fiz um combinado comigo mesmo de que eu não vou mais gritar. Uhum. Né? Então, assim, é tudo uma questão de autocontrole, por isso que é autoconhecimento. E aí, através disso, a disciplina positiva transforma a gente, né? Sim. E a gente consegue ampliar o nosso olhar para a criança, para entender o que ela está querendo comunicar, né? Para poder agir de forma mais assertiva. E no momento, assim, que a gente fala da educação tradicional, quando a gente cita a educação tradicional, a gente não quer dizer que agora que você tem um conhecimento da disciplina positiva, que você vai pegar uma mágoa ou você vai ficar com raiva ou rancor dos seus pais da forma que eles educaram você. Era a ferramenta que eles tinham, é o conhecimento que eles tinham. É a hora que a gente fala da autocura. Você curar os seus traumas da sua infância. Porque às vezes certas atitudes das crianças, por exemplo, às vezes um choro te irrita tanto e você não consegue ter controle sobre o choro da sua criança. Mas por que te irrita tanto? Às vezes era porque quando de você abandono, né? queria se expressar, sim, você não podia expressar. Você tinha que ser aquela criança comportada, aquela criança mais em silêncio, né? Sim, então às vezes é por isso que aquele choro é um dos exemplos só, né? Pode ser que seja por isso que o choro daquela criança te irrite tanto. Mas é porque lá atrás você não podia se expressar através do choro. Então é uma ferida lindo. Que você pode se curar. Exatamente, isso que é lindo da disciplina positiva. A gente aprende a honrar os nossos pais, Sim. a honrar tudo que eles fizeram até hoje por nós. E só que a gente escolhe, a partir de agora, a partir desse conhecimento, escrever uma nova história. Escolher uma nova maneira de educar os nossos filhos. É super difícil, é muito desafiador, né? Eu já conheci há um longo tempo, mas mesmo assim, até hoje, eu ainda falho, eu ainda erro, eu ainda carrego uma herança comigo que eu luto diariamente para melhorar. Mas o mais importante é a gente ter essa consciência e saber, eu errei. Filho, desculpa, eu não queria ter agido dessa maneira, então eu quero pedir desculpa para você, porque eu entendo que na hora eu fiquei muito nervosa, eu fiquei alterada, mas a partir de agora eu quero fazer diferente. Isso é muito respeitoso. A gente tem que poder olhar nos olhos dos nossos filhos e dizer, me desculpa, filho, eu errei. Mas eu reconhecer os nossos erros. E a partir de agora, eu quero fazer diferente. Eu não quero mais errar. É muito engraçado. Em casa, às vezes, nas minhas falhas, as minhas crianças falam pra mim, mamãe, você tá muito nervosa, você quer um abraço? Então, assim, foi a maneira que eu encontrei de regular, né? E eles, às vezes, eu ofereço um abraço, pergunto se quer tomar uma água, eu me coloco à disposição deles pra poder estar ali, né? Eu espero eles se acalmarem. E muitas vezes eu tô nervosa em casa, eles vêm, mamãe, você quer um abraço? Tá tudo bem com você? É lindo de ver esse movimento recíproco de amor e respeito. É muito legal. É um reflexo, né? De tudo que você está praticando, tudo que você aprendeu, está colocando em prática e está vendo o resultado aí, né? Márcia, e assim, dicas a gente sabe que tem um monte, mas pode citar uma situação que a gente consiga começar a implementar a disciplina positiva dentro da própria casa? Tem várias, né? Igual você falou. Mas uma delas criança adora previsibilidade. Criança, ela se sente confortável e segura quando ela sabe o que vai acontecer. Então, por isso que a rotina com criança é tão importante, porque ela sabe que depois que ela almoçar, ela vai tomar banho, e depois que ela tomar banho, ela vai dormir, por exemplo. Ela sabe que na hora que ela tomar banho, que ela for dormir, a mamãe vai ler um livro com ela. Criança adora assistir o mesmo filme 10 vezes. Por quê? Exemplo é minha mãe. Minha mãe fala pro meu menino, mas você já assistiu isso umas 3 vezes, você vai assistir de novo? E esses dias ele mesmo falou, vó, eu vou assistir, porque eu já sei o que acontece. Exatamente. Eu gosto de saber o que acontece. Exatamente. Por quê? Por isso dá segurança para eles, né? Então, um exemplo,
levar a criança ao supermercado. Bom, acho que se aplica até pra gente, né? Não vá ao supermercado com criança com fome. Até a gente tá com fome, gente, não vai fazer compra com fome, porque daí a gente vai comprar além do que a gente tava programando, a gente vai querer comprar alguma outra coisinha, e assim. Se tiver tudo bem pra você, ok. Mas o exemplo que eu trago hoje é o seguinte. Vai chamar a criança pra ir no mercado com você, não tem com quem deixar, não dá pra ficar em casa, tudo bem. Bom, vai levar a criança ao supermercado, explica pra ela. Fala, ó, a mamãe tá indo ao supermercado, a gente vai comprar o pão e o queijo hoje. A mamãe tá levando dinheiro pra comprar o pão e o queijo, tudo bem? Você quer ir comigo? Você quer me ajudar no mercado hoje? Tá, mamãe, eu vou. Então, aí chega lá no mercado, explica pra ela, ó, a gente tem que ir na padaria, comprar o pão, pedir o queijo e a gente vai embora. Pode acontecer da criança, mamãe, compra esse chocolate pra mim, eu quero muito. E aí você abaixa, fala nos olhinhos da criança, isso é uma forma muito respeitosa de conversar com as crianças. Lembra que a gente conversou em casa antes de sair, que a mamãe trouxe o dinheiro só pra comprar o pão e o queijo? E hoje a gente vai comprar só o pão e o queijo, tudo bem? Tudo bem. E a gente vai embora. A criança pode ajudar a passar no caixa, você pode pedir para ela pagar, dar o dinheirinho ali na mão dela, né? Ajuda a embalar, colocar no saquinho, você pode pedir para a criança carregar. Todas essas atitudes fazem com que a criança se sinta pertencente. E isso é um dos sentimentos muito importantes para a criança. Então, assim, claro que pode acontecer da criança espernear, não, porque eu quero. Gente, não é não, né? A gente precisa conversar sobre isso com a criança. A mamãe vai te levar no mercado, mas eu não vou comprar o chocolate. Se você quiser alguma coisa, tudo bem? Conversa antes. É a previsibilidade, tá? A gente explica para a criança o que vai acontecer e na hora ela quis o chocolate, pode ser que a criança entenda o não e pode ser que a criança não entenda. E aí ela vai fazer a birra, vai se jogar, você tenha paciência, espera ela se acalmar e seja firme no que vocês combinaram, tá? Porque se você combina uma coisa e não cumpre, você gera uma insegurança e se torna permissivo naquela conduta. Então, quando vocês fizerem combinados com as crianças, mantenham-se firmes. Eu acho que o medo maior e a dúvida maior dos pais é essa resistência da criança quando acontece esse tipo de situação. E até mesmo os olhares julgadores. Igual o exemplo que você citou. Deixa a criança se acalmar. Às vezes, o se acalmar da criança é colocar pra fora aquele sentimento. Principalmente se for uma criança pequena que não sabe expressar. Fala assim, eu estou com raiva agora. Eu estou chateada. Ela vai se expressar através do quê? Através de gritos e através de choros. Mas qual é o nosso automático? É você falar, não chora, não vai chorar, não faz escândalo. O medo dos olhares de quem está de fora nos julgar. Eu acho que esse é um dos desafios maiores, né? Isso é tão importante que você falou, Jéssica. É tão importante. A partir do momento em que você decidiu educar seu filho dessa maneira, tenha autoridade de mãe. Entenda que o que você está fazendo é o melhor pelo seu filho. E esqueça quem está do lado. A gente não pode se preocupar com o que vão falar. Será que estão olhando? O que vão falar de mim? O filho é seu. Quem cuida dele é você. A responsável pela educação dele é você. Não é o olhar julgador do lado, entendeu? Então, isso é muito importante. Quando a gente fala do autoconhecimento, isso tudo faz parte. Porque a gente tem que se sentir segura para aplicar aquilo que a gente está decidida a encarar. É uma nova forma de educação. Tá? Então, fiquem firmes sobre isso. E o mais importante é você, a sua família, o seu filho. Julgamentos a gente vai ter a vida inteira, o tempo todo. Só que a gente tem que ter em outras questões da vida, não somente nessa, né? A gente às vezes se prende tanto ao julgamento das pessoas que às vezes deixamos de fazer algo bom pra gente, pra nossa família, com medo do rótulo que as pessoas ou a sociedade vai colocar em cima da gente. E é um peso que acho que é um dos pesos maiores que a maternidade carrega em cima da gente. Verdade. É fazer o que o próximo fala. A gente comete o erro de achar que tudo que o outro fala está certo. E não minha atitude como mãe está certa. A gente acaba sempre colocando em dúvida nossas atitudes como mãe e como cuidador, em dúvida em relação ao que os outros vão dizer, o que os outros vão pensar. Mas essa questão do instinto materno também é muito importante, Jéssica, porque eu posso falar, né, mãe de 3, eu já recebi muita orientação médica
de forma errada, né? Se eu tivesse escutado o meu coração para agir com as minhas crianças, eu jamais teria feito errado. Outra ferramenta que eu acho muito interessante é a reunião familiar. Ela pode ser feita uma vez por semana, a cada 15 dias. E assim, não é uma reunião séria. Ai, a gente vai fazer uma reunião de negócio. Não é nada disso. Ela é uma reunião onde todos têm que sentar na mesa ou em roda no chão. E aí a gente usa um objeto que ele é a transição da fala. E existem algumas regras nessa reunião, onde a gente começa a reunião, não pode haver críticas. Então, a gente só pode fazer elogios às pessoas. E nessa reunião da semana, a gente ajusta as questões que estão um pouco fora do controle na semana. Um exemplo é chegando atrasado na escola. Aí a gente começa conversando, daí eu vou olhar para, ai, Jéssica, essa semana você me ajudou no trabalho da escola, eu fiquei muito feliz, eu me senti muito segura com a tua ajuda, então eu quero te agradecer. E sempre olhar nos olhos quando a gente fizer essa reunião, sempre com um tom positivo para a gente estimular tanto a fala de cada um, o lugar de pertencimento, da gente ouvir o que cada um tem para falar. E sempre de forma positiva. E aí, no momento em que a gente for falar para corrigir os ajustes, eu não vou falar assim, ô Jéssica, você tá acordando muito tarde, tá fazendo todo mundo se atrasar para ir pra escola. Não assim, um acusatório não dá. Exatamente. Não. Eu tô percebendo que a gente tá chegando atrasada na escola e a gente não precisa julgar ou apontar quem tá errando. O que a gente pode fazer para melhorar? O que a gente pode fazer para ajustar esse horário? Talvez acordar 5 minutos antes, ou já deixar a roupa preparada no dia seguinte para não perder tempo na hora de se arrumar, né? Deixar o café já preparado. A gente pode deixar a mesa posta para o café da manhã para ser mais rápido. Então, assim, nessa reunião a gente consegue organizar toda a estrutura. E ela é semanal, porque toda semana a gente vai ter pontos para ajustar na família. Então, essa é uma das ferramentas da disciplina positiva que é muito válida e é muito legal. E a gente aprende, a gente aprende também, né? Ensina as crianças a serem encorajadas a falarem sobre o que está incomodando, o que precisa ser ajustado, o que precisa ser corrigido, né? E se acontecer de alguém entrar na questão de julgamento, começou, você tá vendo? Ele não tá tentando ajudar. Uhum. Aí a gente já tenta já puxa, já tira o foco, muda o foco para tentar não permitir que vire discussão. E assim, é uma reunião rápida de no máximo 10, 15 minutos, tem que ser coisa muito prática, e a gente coloca lá na pauta o que a gente decidiu. E aí tem que ter um movimento de diversão junto. Pode ser um jogo, pode ser comer uma pizza, pode ser alguma coisa que vai envolver todos, sim, mas que finalize com um momento de descontração. O importante é que essas reuniões, elas também não é só trazer o problema, né? É trazer a solução. A gente aponta o problema, mas a gente tem que trazer solução. Isso, e faz com que todos da casa, ele dê a sua opinião, indiferente da idade da criança. Todos ali vão sentar, vão discutir aquilo. É muito legal, né, essa ferramenta. Tem a questão também da consequência lógica, né, dentro da disciplina positiva, que é muito interessante. Consequência lógica é o que a gente prevê o que vai acontecer, a gente avisa, e aí é uma escolha da criança se acontecer aquela situação. Por exemplo, vai esfriar, a gente sabe que vai estar frio, e eu falo, filha, leva teu agasalho porque hoje vai esfriar. Eu não quero levar agasalho, eu tô com calor, eu não vou levar. Tudo bem. A gente avisou, a gente explicou que o tempo poderia mudar e foi uma decisão dela não levar a blusa. E aí ela chega na escola, tá morrendo de frio e liga, ai mãe, traz uma blusa pra mim, eu tô morrendo de frio. A gente tem que respirar fundo e assim. Tudo bem levar uma vez ou outra, mas ela sentir frio é uma consequência lógica da decisão que ela passou, que ela escolheu. Então assim, ela foi avisada, ela foi notificada, ela sentiu frio porque ela decidiu não levar a blusa, tá? A mesma coisa com material escolar, por isso que a gente sempre tem que orientar as crianças a organizar a mochila antes para ir para a escola, porque se for para a escola, esqueci meu livro, esqueci meu caderno, mãe, liga lá, mãe, traz meu caderno, pede pra avó trazer meu trabalho que eu esqueci em casa. Então assim, se você sempre, não tem problema a gente fazer uma vez ou outra, mas isso não pode ser todas as vezes, né? Porque a gente tem que trazer responsabilidade para as crianças. Elas precisam entender que se elas não entregarem o trabalho no dia, conforme foi planejado, ela teve tempo para resolver, para
programar e fazer aquilo que foi proposto, ela vai ter a consequência lógica. E aí, com isso, a gente trabalha a responsabilidade, né? Tantas outras habilidades com a criança. E a gente frisando assim, que igual o exemplo da blusa. A criança optou por não levar a blusa e ela liga pedindo a blusa. Você vai chegar e você vai entregar a blusa para ela, mas não vai falar assim, eu te avisei. De forma alguma. De forma alguma você vai falar. E o exemplo também que a gente pode utilizar é o não é não. Igual você falou, se está um frio extremo, que você realmente vê que não tem condições da sua criança ir sem blusa para a escola, mesmo que ela tenha optado por isso, você vai preservar a saúde dela e conversar com ela e chegar a um ponto de acordo em que ela coloque a blusa dela. São casos e casos. Não que esteja um frio mais ameno, aí sim ela tem a opção de escolha. Claro, mas porque as também... pessoas podem escutar a gente falando assim, mas então tá aquele frio abaixo de não sei quantos graus, abaixo de 0, eu vou deixar meu filho sair sem blusa só porque ele optou. Não. A gente tem que ter... A gente vai ter a consciência, né? O discernimento de como que vai estar o clima naquele momento. E também porque a questão do não é não, que a gente acha que tudo é permissivo, né? Não. E também tem que levar em consideração a idade da criança. Uma criança de 2 aninhos não vai saber ela que não vai tem sentir frio depois, né? Ela não tem 3, 4 aninhos. A gente tem que saber ter discernimento em relação à idade. Um dos benefícios da reunião familiar, voltando um pouquinho lá atrás da nossa conversa, eu acho que ela tem vários pontos positivos. É igual você falou, é algo simples, é algo rápido, só que eu acho que vai trabalhar muito o quê? Hoje em dia, nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande em julgar e criticar o outro. É mais fácil a gente achar um erro no próximo do que a gente fazer um elogio e resolver. E nessas reuniões familiares, a gente vai conseguir fazer o elogio, igual o exemplo que você citou. Eu estou contente porque você me ajudou naquela lição de casa que eu tinha dificuldade. Você teceu um elogio para aquela pessoa, você mostrou para ela o quanto ela foi importante. A gente está tão no automático, tão na correria, no estresse diário, que é mais fácil a gente ver. Até um dos exemplos são as redes sociais. A gente lê aquela matéria, interpreta às vezes do nosso olhar e nós já julgamos o que está acontecendo, sem realmente saber o porquê aconteceu. Então a gente tira esse olhar julgador e passa a ter um olhar mais respeitoso com o próximo, até mesmo na questão do elogio e de saber reconhecer que a pessoa teve a capacidade de estar te auxiliando. É isso aí. Aquilo reflete, esse olhar respeitoso, ele reflete não só dentro da família, né? Ele reflete em toda a sociedade. Porque quando aquela criança, ela crescer, ela passar por alguma situação, ela vai saber também respeitar o próximo. É muito São legal, exemplos que você vai seguir tanto dentro da sua casa quanto fora. Ou na escola, ou no serviço, porque é um exemplo que você vai carregar até a sua vida adulta, né? Exatamente. Sobre o castigo. A Jane Nelson fala muito sobre ninguém se comporta melhor se sentindo pior, não é? Então, assim, a criança errou, vai pro seu quarto, fica lá 10 minutos e só depois você pode sair. A gente vê muito desse tipo de comportamento na educação tradicional. E aí? Essa criança lá, no quarto, 10 minutos, furiosa, sem entender o que foi que ela fez, como é que ela errou, o que ela fez de tão grave, que ela tem que se comportar melhor. Você acha que essa criança lá vai raciocinar, ela vai refletir sobre o que ela fez sozinha? Não, não vai. A gente precisa trazer essa criança, mostrar para ela o que foi que aconteceu, o que ela fez de errado, para ela entender. E aí, a partir daí, a gente impor limites. E é assim que a educação positiva trabalha. A gente explica e põe limites. De forma alguma é uma educação permissiva. A disciplina positiva, ela ensina pra gente até a relação do respeito com o próprio corpo. A gente ensinar a criança, a gente ser respeitosa com a criança, com o bebezinho, desde quando ele nasce. Ele nasceu, a gente vai tocar nesse neném, a gente explicar. Olha, minha mão que tá aqui, eu tô tirando a sua blusinha. Agora eu vou tirar a sua calça. Eu vou trocar a sua fralda.
A hora que a gente vai limpar o bebê, pode ser com algodão, com lenço, seja o que for. Olha, minha mão, eu tô limpando você agora. E vai conversando e olhando nos olhos dessa criança. É muito respeitoso fazer isso e passa segurança para a criança. Conforme essa criança vai crescendo, ela vai entendendo que quem está tocando nela está tocando de forma educada, respeitosa e consciente. A criança vai crescendo, a gente tem que ensinar a relação em relação à segurança, né? Porque existem muitos casos de abuso sexual infantil. Então a gente precisa ensinar a conhecer o próprio corpinho, a nomear e dizer que no corpinho da criança ninguém toca, a não ser o papai e a mamãe e algum cuidador que seja de confiança do pai e da mãe. Mas de qualquer forma, que seja sempre de forma respeitosa e tudo que acontecer, fala para a criança falar para aquele adulto de confiança dela, seja pai, a mãe, a avó, o tio, porque é muito sério sobre isso. E a gente ensina muito a criança a falar. Se alguém encostar nela, tocar nela, falar, não toque em mim. A gente tem que ensinar a criança a se defender. E tudo isso a gente aprende dentro da disciplina positiva. Às vezes é um tabu, né, dentro da sociedade que a gente vive, porque é uma situação que acontece e a maioria das pessoas que passam por isso carregam traumas e tem pavor de falar sobre isso. Então a gente tem que falar, a gente tem que expor, a gente tem que educar as nossas crianças. Não precisa ter medo. Cada idade a gente vai conversar de uma maneira, né? Tem um jeito de falar com uma criança de 2 anos, uma criança de 4, uma criança de 6 e assim sucessivamente. Até porque na escola eles também vão aprender muitas coisas e eles vão vir com perguntas pra gente. E a gente tem que estar pronta, preparada para entender, para explicar, sempre de forma honesta e simples. Tá? E não tenham medo de falar com a criança o que ela precisa ouvir. Porque se a gente não ensinar, alguém lá fora vai ensinar. E esse tabu da sexualidade, ele vem desde a gente, né? Nós adultos temos muito preconceito em falar isso com uma criança. Igual você falou, ela vai aprender na escola. Muitos pais, eles são contra ensinar isso na escola. Alguns profissionais ainda são contra ensinar isso na escola também. Aí aquela criança chega em casa e fala pra você, faz uma pergunta, aquelas perguntas que você não sabe como vai responder. Mas você tem que estar preparado, porque a fase da curiosidade vai chegar. É né? que, infelizmente, às vezes temos até dentro da nossa própria casa o receio de estar conversando com a criança sobre isso. A gente tem medo de que às vezes aflore ou de que ela saiba demais, ou até mesmo a vergonha do pai estar conversando com a criança sobre isso daí. Então, é algo que já acontece até mesmo dentro das casas, né? Isso é um assunto que a gente pode aprofundar um pouquinho mais depois, mas assim, eu acho o principal é a gente trazer essa consciência para a criança da consciência corporal. Quais são as minhas partes íntimas? A minha boca, o meu peito e as partes íntimas. A gente explica para ela com nome e diz que nas tuas partes íntimas ninguém toca, em lugar nenhum. Nem dentro de casa, em tom de brincadeira, nem na escola, nem na pracinha, nem quando vocês estão brincando. Parte íntima é parte íntima, já fala... A próprio nome já fala, é uma intimidade nossa, não é para expor e não é para ninguém tocar, né? A gente sempre fala assim, que a cuequinha, as nossas partes íntimas, elas são tão especiais que elas têm até roupinhas para elas, né? Tem a cuequinha, tem a calcinha, então a gente tem que ir explicando isso para as crianças. Até na hora do banho, né? Toma banho, lava suas partes íntimas e vai explicando de forma lúdica e respeitosa, mas a gente precisa ir educando. Eles vão assimilando essas informações de forma tão natural que depois as outras etapas são simples de explicar. E é um assunto assim vasto e amplo que a gente vai conseguir trazer para os próximos episódios. Mas só para fechar a questão do castigo, uma dúvida que às vezes a gente recebe é assim: se a criança fez algo ou se ela se comportou da maneira que a gente acha que não seria adequada, igual o exemplo que você citou, para a criança fechar, vai para dentro do seu quarto, fica lá uns 10 minutos até você se acalmar. Temos o costume também, às vezes assim, você fez aquilo errado, você não tá merecendo, eu vou tirar o seu celular, eu vou tirar o seu videogame, ou hoje você não vai passear na casa do seu amigo. É a forma correta da gente estar educando a criança, ou tem outro tipo de ferramenta que a gente pode recorrer? Então, primeiro a gente tem que levar em consideração a idade da criança, né? A parte da compreensão do que a gente vai propor de limite para ela. E aí tem que ser algo imediato,
né? Quando a gente vai explicar alguma situação, não adianta eu falar assim, olha, você fez errado, então você vai ficar sem usar o celular. Você combinou isso com ela antes? Foi combinado antes? Tem tudo isso. A gente pode educar, né? E como forma de punição, ela perder o direito de usar aquilo que ela gosta muito. Mas antes tem que ser combinado. Entra na consequência lógica, porque... Não, porque daí ela é punitiva, né? Mas primeiro eu tenho que fazer um acordo. Olha, eu não quero mais que quando você coma, você jogue comida no chão. Isso é errado, tá? A próxima vez que você fizer isso, eu tô te ensinando que a gente não pode jogar comida no chão, a comida é um alimento sagrado, a gente come na mesa, né? A mamãe tem que trabalhar para comprar o nosso alimento. Envolve muita coisa o alimento, né? A gente tem que explicar tudo isso para a criança. Mas se você não der valor, ensinar a criança a valorizar aquilo, e ela começar por pirraça ou por alguma coisa de errado, começar a jogar comida no chão, e aí você entrar, olha, lembra que eu te falei que se você repetisse esse comportamento, você ia ficar sem o seu celular por tantas horas, por tantos dias. Ou seja, então é algo assim que não vai acontecer, você não vai fazer naquele momento que aconteceu. Exatamente. Vai ser algo que a gente volta na questão da previsibilidade. Que a criança errou uma vez, você conversou, você explicou que não pode fazer de novo. E aí você estipula qual vai ser a punição se a criança fizer errado. Aí se mais pra frente ela fizer a mesma coisa, aí sim a gente consegue aplicar esse tipo de consequência. Exatamente. Ela já está tendo ciência de que ela errou e lá atrás ela já tinha tido essa conversa anteriormente com ela. Por isso que envolve muito a questão da idade, de compreensão. E outra coisa, tem que ser algo na hora. Tá? Não adianta falar assim, olha, no final de semana você não vai na casa da vovó. É muito longe, é muito distante. Nem lembra. E às vezes nem a gente lembra que deu essa punição, entendeu? E aí vai todo mundo pra casa da vovó. E aí como é que fica a cabecinha dessa criança? Então que sejam limites impostos e combinados antes. Tá? E, gente, é muito legal. Quando a gente começa a aplicar a disciplina positiva, a gente vai explicando os limites, o que pode, o que não pode. A criança, ela compreende. É muito legal isso. E assim, um exemplo, quando a gente vai numa festa, ou vai num casamento, no aniversário, na igreja, que seja, qualquer lugar, que seja a primeira vez que a gente está indo, né? Primeiro encontro, a criança não sabe como vai ser, explica para ela onde você está indo, quem vai estar lá, como que é o lugar, como que você quer que essa criança se comporte, converse com ela. Fala, eu gostaria muito que você cumprimentasse as pessoas, olhando nos olhos, fala com as pessoas vão conversar com você, responda as pessoas, tenta se divertir também, lá vai ter brinquedos, vai ter grama, você pode brincar à vontade, a gente vai jantar, a gente vai almoçar nesse lugar, ou não, não vai ter comida, ou vai ter só alguns salgadinhos, vai ter bolo. Explica para a criança com a previsibilidade o que vai acontecer. E vocês vão ver como a criança se comporta. E depois vocês conversem com as crianças também. Sim. Sobre o que ela achou, como que foi e tal. Tem que existir essa troca. Infelizmente, o nosso tempo está se acabando. Márcia, foi um prazer ter você aqui conosco hoje. Foi muito valioso tudo que você falou. Olha, de coração, a gente ficou muito feliz com a sua presença hoje. Ai, meninas, muito obrigada. É uma delícia saber que vocês também estão nesse movimento de transformação, de mudança e trazendo uma nova realidade, né? Dentro das escolas, dentro da casa de vocês, mas principalmente na área da educação. A gente tem tanto a evoluir e saiba que eu tenho muito orgulho de você. Obrigada. Muito obrigada. Foi uma conversa, assim, descontraída, leve, e a gente espera que dessa maneira a gente possa mostrar que a educação e a disciplina positiva não é um bicho de 7 cabeças como todo mundo pensa, que é algo tão difícil. Márcia, mais uma vez a gente agradece e podemos contar com você. Tomara que você esteja nos próximos episódios. Vamos abusar um pouquinho do seu conhecimento. É um prazer. Mas a gente agradece de coração essa troca de experiências e esse olhar diferenciado que você tem com as nossas crianças. Muito obrigada. Pessoal, a gente pede para vocês não deixar de acompanhar a gente nas redes sociais e nos episódios que a gente vai ter mais para frente. Vamos ter muita troca de experiência, muitos convidados ainda. Tem bastantes assuntos interessantes para a gente poder estar abordando. E segue a gente lá e não esquece de ficar por dentro dos episódios para não perder nada. Obrigada.